Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a esse canal aqui, um canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos gratuitos e exclusivos aqui pra vocês, beleza? E ó, se você tá chegando agora, clica no link aqui, vem pro nosso canal do Telegram que a forra tá pesada, hein? Hoje, 2 tips, 2 greens e amanhã tem muito joguinho bom pra eu separei aqui pra gente tá dando uma olhadinha, beleza? Então ó, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, dia 14, já tô gravando o vídeo agora, poucos jogos, porém 4 joguinhos bacana pra gente estar analisando aí no pré-live, fechou? Então, ó, vamos que vamos, vem comigo, bora pro vídeo daquele jeito, hein, papai? Então, pra gente começar amanhã, 2h30 da tarde na Superliga, a gente tem um jogo entre Galatasaray e Kayserispor, tá? Galatasaray hoje líder do campeonato, melhor campanha dentro de casa, melhor campanha como visitante, tá exatamente 6 pontos do Fenerbahçe, que é o segundo colocado. Ambos os times aí brigando diretamente pelo título, tá? E o Kayserispor, um time que vou falar com vocês que, no meu ponto de vista, não vejo brigando por mais nada na competição. Temos 10 rodadas aí pro fim do campeonato. O Kayserispor tem 27 jogos, 14 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, 44 pontos. Tá exatamente 11 pontos atrás do Besiktas, que é o primeiro, o segundo e o terceiro que garantem vaga direta para competições europeias. Então, 10 rodadas faltando, beleza. Pode fazer 33 pontos. Mas, cara, tirar 11 pontos e torcer para nenhum desses 4 times da frente ganhar, para mim, o Kayserispor vai só cumprir tabela, não tem como, beleza? E o time do Galatasaray, como falei, melhor mandante, melhor visitante, tem a melhor campanha do campeonato, tá voando no geral, apenas 3 derrotas e 3 empates. Ele vinha numa sequência de, se eu não me engano, 13 ou 14 jogos sem perder, tá? E acabou perdendo agora nessas duas últimas rodadas, perdeu em uma, ganhou, depois perdeu na outra, mas ainda é o time a ser batido e é o time a buscar, beleza? Ó, trazer alguns dados aqui desse jogo pra gente analisar. O Galatasaray, ele venceu 13 dos últimos 15 jogos que disputou, marcou primeiro em 6 dos últimos 7, jogando dentro de casa 7 vitórias consecutivas e apenas uma derrota no último jogo que teve, beleza? Já o time do Kayserispor, ele sofreu 2 gols ou mais em 6 dos últimos 10 jogos, teve um under 3,5 em 4 dos últimos 6 e fora de casa 3 derrotas e 4 vitórias, tá? Apesar disso, tem 4 vitórias fora de casa, tá? Os últimos confrontos entre eles são confrontos de uma leve superioridade do Galatasaray. Tivemos só esse 2-1 do Kayserispor na primeira rodada, jogando em casa, depois empate, 3-0 Galatasaray, 3-0 Galatasaray e mais um empate, fechou? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, né, com base, o Galatasaray é o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Já o Kayserispor é um time que sofre bastante gols, fechou? Então, pra mim, o que eu vou estar buscando aqui amanhã, devido à circunstância do jogo, é vitória do Galatasaray. Como essa odd tá muito pequena, e vocês sabem, não gosto de trabalhar com odd menor que 1,60, faz a vitória do Galatasaray, que é 1,29, junto com over 2,5 gols. Faz aquela duplinha no criar aposta, vai dar odd 1,75, que pra mim é o melhor que tá tendo pra amanhã, fechou? Então, dando continuidade, 4 horas da tarde, saindo da Turquia, vamos lá na Espanha, tem um joguinho na La Liga, Rayo Vallecano e Osasuna se enfrentam, é o duelo entre o 9º e o 8º colocado, 1 ponto de vantagem entre eles, jogo bem disputado. Rayo Vallecano, que no começo do campeonato era a sensação, eu até cheguei a ter uma leve impressãozinha de que o Rayo disputaria vagas aí diretas em competições europeias, mas acabou que de uns 10 jogos para cá, ele vem numa decadência absurda e aí acabou perdendo seu lugar aí nessas vagas europeias, beleza? Ó, os últimos, como mandante, o Rayo Vallecano, ele perdeu muito, tá? Ele teve 5 empates e 4 derrotas, somando apenas 20 pontos. Já como visitante, o time do Osasuna é o time que tá ali na 9ª colocação. Vem 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É um time que empata bastante fora de casa. Lembrando que o Osasuna eliminou o Atlético de Bilbao e faz a final da Copa do Rei, isso mesmo. O Osasuna, finalista da Copa do Rei, vai enfrentar o Barcelona, tá? Então, cara, pra mim, vai dedicar todas as fichas a essa competição. É muito difícil ganhar do Barcelona, mas fazer o quê? Quem sabe aí tá num dia iluminado. Fechou? Então, ó, dados importantes desse jogo aqui. Pra mim, cara, os dois times vêm muito mal na competição, tirando o Osasuna na Copa do Rei, tá? O Rayo Vallecano, ele não venceu 8 dos últimos 8 jogos, tá? Faz 8 jogos que não vence. Tem um over 2,5 em 3 dos últimos 4, jogando em casa em 7 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, tá? Já o time do Osasuna não venceu 5 dos últimos 6 jogos, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, jogando fora de casa, 4 empates, uma derrota e uma vitória. Então assim, Rayo Vallecano, o time que tem apenas uma vitória em casa nos últimos 7 jogos, enfrenta o Osasuna que tem apenas uma vitória fora de casa nos últimos 7 jogos. Isso dá a entender que vai ser um cenário de under, mas como vocês sabem, toda vez que eu indico o under aqui, acontece 7-7, o jogo sai 14 gols, até o Gandula entra no campo para fazer gol, tá? Mas, se a gente olhar aqui os históricos entre ele, ó, 2-1 pro Osasuna,
3x0 Osasuna, daí 1x0, 1x1, 3x0. Então não é um confronto que tem saído bastante gols, tá? A gente tem esses dois jogos aqui que tem saído desse padrão de over 2,5 gols, mas daqui para baixo o under 2,5 sempre tem pago, tá? São ambos os times que estão com um ataque muito mal na competição. Eu vou fugir um pouco aqui da vitória de um, vitória de outro, under goals ou over goals, apesar de eu achar que esse jogo é cenário de under 2,5. Só que o under 2,5 tá pagando odd 1,53. Eu acho que não vale a gente colocar nosso capital em risco nessa odd, beleza? O que me agrada muito aqui é que em todos os confrontos que tiveram entre eles, entre Raio Vallecano e Osasuna, o Osasuna em todos eles marcou mais de 3 cantos na partida, tá? Lembrando que pode ser que comece o jogo, o Osasuna faz 2 gols, se retranca e aí fica tentando levar o resultado e não bate essa linha. Mas o histórico do confronto entre eles é um histórico para ter bastante cantos a favor do Raio e a favor do Osasuna, tá? Então essa odd do Osasuna para ter mais de 3 cantos, pagando odd 1,79, para mim tem muito valor e essa é a segunda diquinha do dia, Osasuna para ter mais de 3 cantos na partida, odd 1,79, beleza? E amanhã, como vocês sabem, vai começar o Campeonato Brasileiro Série B amanhã e o Série A no sabadão, então voltou o Brasileirão. A gente que gosta de trabalhar no mercado de cantos fica super feliz, porque tanto na Série B quanto na Série A CBF deu depoimentos aí de que todos os jogos vão seguir o padrão da Copa do Mundo na questão de acréscimos, tá? Então pode ser muito bom pro mercado de gols e muito bom também pro mercado de cantos. Então fica atento lá no canal, mais uma vez clica no link, vem pro canal, porque lá a forra vai ser pesada, beleza? Ó, antes da gente falar aqui do Campeonato Série B, como vocês sabem, o pai tá fechadão com a Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Depósito por Pix, saque por Pix e é na hora, tá? Pô, depositou, caiu na hora. Pô, quero fazer a apostinha desse joguinho do Guarani, tô sem saldo na conta. Cria a conta, depositou por Pix, caiu na hora, fez a apostinha, ganhou, o saque é por Pix imediato na conta também, beleza? Então clica no link, faz seu cadastro, que o primeiro depósito de até R$300 é o valor dobrado na conta, tá? Depositou 300, virou 600, depositou 200, virou 400, é dobrado na conta na mesma hora, fechou? Tamo junto, rapaziada. Então, ó, amanhã, 7 da noite, Guarani recebe o Avaí, Guarani de Campinas, que fez uma bela campanha no Campeonato Paulista, tá? Acabou perdendo um dos seus melhores jogadores, que é o Richard Rios, que acabou assinando com o Palmeiras, é um excelente jogador, excelente volante, mas o time do Guarani, quando joga em casa, com o apoio da torcida, tem uma grande superioridade. É um time que produz muitos cantos, tá? Já pegamos o Green ao vivo, lá no Brinco de Ouro da Princesa, no jogo do Guarani. E o Avaí, por outro lado, o Avaí é um time que veio muito mal no Catarinense, tá? Foi humilhado pelo Criciúma aí, foi eliminado, não venceu em os últimos 5 jogos que disputou. O Avaí vem tropeçando das pernas aí e eu, na minha humilde opinião, acho que aí são dois times que vão brigar por partes opostas da tabela. Vejo o Guarani brigando ali entre o top 7, top 8 e o Avaí, se não melhorar, perdão aos torcedores do Avaí, mas se não melhorar, vai brigar ali na parte de baixo da Série B, tá? Então, ó, o Guarani, ele teve um dupla chance em 3 dos últimos 4 jogos, tá? E jogando em casa, 3 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Lembrando que o nível de enfrentamento do Guarani é Campeonato Paulista, enfrentou São Paulo, Palmeiras, enfrentou Corinthians, enfrentou Red Bull, enfrentou Ituano. Então são níveis de enfrentamento diferentes. Pelo lado do Avaí, ele vem enfrentando poucos times. Eu vou falar que esse time renomado lá que ele enfrentou é o Criciúma. Tá, como enfrentando Ercílio, enfrentou Brusque, times assim. Então assim, são times de em níveis de enfrentamento totalmente diferente de outras prateleiras no nível de futebol nacional, tá? E o Avaí, ele não venceu 5 dos últimos 5 jogos e jogando fora de casa 2 vitórias e 5 derrotas, tá? É exatamente 5 derrotas seguidas. Então amanhã vou ser bem ousado nessa diquinha do dia, tá? Os últimos jogos deles que tivemos confronto, o último jogo entre eles em 2021, 4x0 pro Guarani jogando em casa e jogando fora de casa 1x0 Guarani. Então, os últimos 2 jogos tivemos vitória do Guarani dentro e fora de casa, tá? O mercado tá precificando o Guarani com pouquíssimo favoritismo, tá? Um leve favoritismo do Guarani, odd 2,15, e essa é a dica que eu vou deixar. Vitória do Guarani, odd 2,15, nada como você começar o campeonato com uma vitória, jogando em casa, apoio do seu torcedor, isso aí motiva os jogadores a continuar no campeonato, cara, iniciando bem, fecha o time, fecha o elenco, e aí vai buscar quem sabe um acesso aí pra Série B, pra Série A do ano que vem, beleza? Então, diquinha aqui, vitória do Guarani, odd 2,15, mas aconselho aí com uma stake um pouco mais reduzida, não atole, porque vai ser um jogo complicado, apesar do Avaí não vir numa boa fase, beleza? Vitórinha do Guarani nesse jogo aqui. E 9h30 da noite, a gente tem um jogo muito bacana, um jogo que já aconteceu pela Copa do Brasil. O Ituano recebe o Ceará pela primeira rodada do Campeonato Série B, tá? Mercado precificando, jogo muito pegado devido ao jogo deles da Copa do Brasil ter sido 1x1 lá no estádio do Orlando Scarpelli em Itu e acabou que o Ituano passou nos pênaltis, tá? Então assim,
Não vou trazer nenhum nível de enfrentamento aqui, o Ituano, o Campeonato Paulista e o Ceará pela Copa do Nordeste ou pela Copa Verde. Vou trazer aqui os dados dos últimos jogos entre eles, que foi o último jogo pela Copa do Brasil, ambos os dois com o time titular, então acho bacana a gente tomar como base esse último encontro, que foi, cara, mês passado, então nem faz tanto tempo assim, dá pra gente tomar como base bacana aqui, beleza? Então, ó, no último confronto entre eles, pela Copa do Brasil, o Ituano teve 52% de posse de bola contra 48% do Ceará. Ou seja, jogo muito pegado, jogo muito disputado lá e cá. Foram 14 finalizações do Ituano, 4 no gol e 10 para fora, contra 10 finalizações do Ceará. Então 4 finalizações a mais para o Ituano. Então nesse caso, o mando de campo do Ituano não foi tão forte, ambos os times na mesma pegada aí, jogando bastante. E o Ceará, dos 10 chutes que deu, foram 3 no gol e 7 para fora, tá? Já o Ituano teve 12 cantos ao seu favor e o Ceará teve 8 cantos ao seu favor, tá? Eu tava dando uma olhadinha aqui que o que mais me agrada é o mercado de cantos, porém todos os últimos jogos entre eles bateu essa linha de over 3 cantos no HT, para sair pelo menos 4 cantos no HT. O mercado está precificando, devido a esse último jogo, o mercado ele subiu muito essa linha e nós estamos com uma linha de over 4 cantos no HT, numa odd de 1,70, tá? Esse jogo que teve era um jogo eliminatório, então foi um jogo pegado, porém, ambos os times são ambos os times que jogam muito pelas pontas do campo, pelas beiradas, tá? Então assim, por ser primeira rodada, não vou estar buscando nada, vejo aqui até um handicap positivo a favor do Ceará, muito bacana, handicap mais 1, handicap mais 1,5 do Ceará, duplando com alguma coisa, mas vou deixar aqui o mercado de cantos para sair mais de 4 cantos no HT. Lembrando, uma stake mais reduzida, porque essa odd está bem esticada mesmo, tá? Oddzinha 1,76 para sair mais de 4 cantos no HT é a diquinha que eu deixo para vocês, beleza, rapaziada? Bom, vou ficando por aqui, espero que todo mundo tenha uma semana abençoada aí, final de semana começando, vamos para cima, fiquem com Deus, tá? E quem tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que ajuda bastante, a gente tá crescendo cada vez mais aqui na comunidade do YouTube, beleza? Fiquem com Deus, excelente comecinho de final de semana para todo mundo, aquele abraço, fui!